Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. No estudo de hoje nós vamos ver como Deus permitiu um endurecimento para a nação de Israel, para que eles rejeitassem o Senhor Jesus Cristo, e assim a salvação passasse a toda a humanidade em geral. Vimos no nosso último vídeo, no nosso último estudo, irmãos, o apóstolo Paulo fazer uma comparação. Uma comparação do tempo da lei de Moisés com o tempo da graça de Deus agora. Vimos ele comparar o povo de Israel com a igreja do Senhor agora. E comparar o primeiro grande pacto de Deus com os homens, feito no Monte Sinai com Moisés, com o segundo e último grande pacto de Deus com os homens, feito na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E Paulo também levantou algumas teses, irmãos, que nos levam a meditar sobre isso. Por exemplo, ele disse aos irmãos que estavam ali na cidade de Roma, escrevendo, ele disse: respondam-me, meus irmãos, o que é que vocês podem dizer? Se Deus querendo mostrar o desgosto pelas atitudes da humanidade e também querendo mostrar seu poder no tempo certo, suportou com muita paciência os vasos bárbaros ruins, que são homens maus e cruéis, reis e ditadores sanguinários em todo este tempo, que mergulharam a si mesmos em suas próprias perdições, porque não quiseram seguir os conselhos de Deus. E isso Deus suportou para que todos os homens que têm misericórdia conhecessem mais esse Deus misericordioso que dá tempo ao homem, tanto o homem bom como o homem mau, para que se arrependam. Pois é Deus, ainda continua dizendo que no dia que Jesus Cristo fundasse a sua igreja, seria mais ou menos assim, Deus dizendo: o povo que eu dizia que não era meu povo, agora digo, eles são filhos do Deus vivo. Agora, irmãos, por outro lado, o profeta clama muito forte contra a nação de Israel, dizendo: ainda que o povo de Israel sejam tão numeroso como a areia do mar e como as estrelas do céu, apenas uma pequena parte será salvo. E por que isso, irmãos? Porque a grande maioria da nação de Israel não aceitaram Jesus Cristo como Messias prometido por Deus e o Salvador do mundo. Resumindo, meus irmãos, que diremos, irmãos? Que aqueles que não eram judeus, que nem procuravam nada a respeito de Deus, mas agora aceitaram Jesus Cristo e é a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, conseguiram finalmente a salvação? Sim. Mas eles conseguiram a salvação e justiça que é pela fé e não pela lei de Moisés. E muito menos pela bondade de seu ninguém ou bondade de cada um, não, porque o homem em si não presta para nada. Nem pela obra de seu ninguém. Essa salvação, ela é grátis e é conseguida somente pela fé em Jesus Cristo, quando você aceita Ele como Salvador de sua vida. E Israel? Por que não conseguiu a salvação? Porque não foi pela fé, mas tentavam ser salvos cumprindo a lei de Moisés. E nenhum ser humano consegue cumprir a lei de Moisés, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Isso foi a rocha de escândalo, ou seja, exatamente a mudança de como um homem será salvo agora. Essa salvação que não é pelas obras, por tentar cumprir a lei de Moisés, pois desse jeito ninguém consegue salvar, porque ninguém cumpre a lei de Moisés. Somente Jesus Cristo cumpriu a lei de Moisés. Por isso que ele pegou toda a lei de Moisés e colocou dentro do Evangelho. Uma pessoa hoje só consegue cumprir a lei de Moisés se seguir o Evangelho de Jesus Cristo, se aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Automaticamente ele está cumprindo a lei de Moisés, que está dentro do Evangelho. O que mudou, o que parou, não foi a lei de Moisés, que é a lei de Deus, os 10 mandamentos, não. Ele não parou, não. Foi a forma como você deve cumprir. Deus mudou agora, porque da forma como Moisés deu aos homens, nenhum homem consegue ser salvo. Todos serão condenados ao inferno, porque não consegue perdoar os pecados. O sangue dos animais na lei de Moisés não conseguia perdoar pecado. Sangue de animal não perdoa pecado. E no Evangelho, como foi que perdoou os pecados? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Sangue limpo, santo. Esse pode perdoar pecado. Por isso que a lei de Moisés não pode salvar. Não porque ela não fosse boa. A lei continua, é forte. Mas a maneira de cumprir ela não é mais como Moisés deu. Guardar os sábados, dar dízimo, os 10 mandamentos.
os ensinos dos profetas, não é mais daquela maneira. Aquela maneira parou. Jesus Cristo pegou esta maneira e colocou dentro do Evangelho. Quem quer cumprir a lei de Moisés, exatamente como Deus está mandando, aceita o Evangelho. Aceitando o Evangelho, automaticamente você está cumprindo a lei de Moisés, que está dentro do Evangelho. Jesus Cristo resumiu toda a lei em 2 únicos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo disse que desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Todos os ensinos de Deus no Velho Testamento se resumem nestes 2 mandamentos. Jesus Cristo disse que aquele que cumprir esses 2 mandamentos está cumprindo toda a lei. Não precisa cumprir da maneira que Moisés mandou. Se tornando judeus, indo para até o templo para poder dar o dízimo, que dízimo não era dado em lugar nenhum do mundo, a não ser no templo lá em Jerusalém. Hoje o templo está destruído, não tem mais. Certo? Dízimo não pode ser dado hoje. A igreja do Senhor nunca deu dízimo. A verdadeira não. Há muitas religiões, denominações por aí dando dízimo, dizendo que é o dízimo do Senhor. Mentira! Jesus Cristo disse que nenhuma mentira vem da verdade. A verdade é a seguinte, no Novo Testamento, na igreja hoje, é a oferta, irmãos, e a repartição de bens. Quando alguém chegava com riqueza para Jesus Cristo, ele dizia, vende tudo quanto tu tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Esse é o dízimo. Você tendo riquezas e tendo o seu próximo passando fome, você é obrigado, assim, obrigado pela lei do amor, não obrigado na ordem. Porque na ordem é lei. Aí está no Evangelho, na graça. É você se disponibilizar a fazer isso. Você ter vontade de fazer isso. Então, pela lei de Jesus Cristo do amor, se você tem riquezas e há pessoas passando fome, você se sente obrigado. Não é porque Jesus mandou, não. Porque você tem um amor dentro de você. Você se sente obrigado a ajudar aquelas pessoas. Distribui a sua riqueza mesmo para ajudar aquelas pessoas. Isto chama amar o próximo como a si mesmo. Jesus Cristo disse que quem cumprir isso, cumpriu toda a lei e os profetas. Por isso que Paulo recomendou, não queiram ser ricos não. Não queiram ser ricos. Paulo disse, acomodai-vos às coisas pequenas. Tendo o que comer e com o que se cobrir, estejam com isso contentes, disse o apóstolo Paulo. Por que ele disse isso? Exatamente por causa disso que Jesus Cristo ensinou. Você é um rico aqui, sabendo que há pessoas passando fome, nunca que você está seguindo a Jesus Cristo, você está se enganando. Você não tem amor. Porque você tem 1 milhão no banco e você sabe que se você procurar, há pessoas por aí passando fome, que não tem o que comer. E aí? Você é salvo? Não é. Viu que a coisa é séria? Quando se olha daquela, foi Deus que me deu, foi Deus que me abençoou, por isso que eu tenho essa riqueza, eu vou dar para os outros, O rico chegou para Jesus Cristo e disse, cumpri todos os mandamentos. Ele era muito rico, e ele pelo menos, na esfera humana, ele tentou cumprir mesmo. Cumpriu todos os mandamentos. Só que o rico disse para Jesus Cristo, o que é que me falta ainda para ser salvo? Tá vendo? Não era salvo. Por mais que honrasse seu pai e sua mãe, guardasse os mandamentos de Deus, seguisse aquilo que os profetas ensinou, por mais que fosse religioso, que estivesse dentro dos conformes, faltava alguma coisa. Não tem jeito. As pessoas querem fugir disso, mas não tem jeito. Faltava alguma coisa. Que era o quê? Amar o próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo quebra tudo quanto é barreira e paradigma que possa existir. A separação do homem com Deus só cai depois que ele ama o seu próximo. E o rico disse para Jesus, o que é que me falta? Aí ele disse, Jesus Cristo disse, você cumpriu tudo. E você é rico, Deus te abençoou. Sua herança é grande. Você não roubou nada, você tem essa riqueza porque é sua mesmo por direito. Agora tem uma coisa. Eu te digo agora, vai, vende tudo quanto tu tem, distribui para os pobres e me segue, que tu terás um tesouro no céu. E aí, o rico baixou a cabeça e disse, não, distribuir minha riqueza para os pobres, não. Que história é essa? Aí baixou a cabeça, com todo o direito que Deus dá aos homens. Decida, é com você agora.
Já lhe dei o caminho para você ter um tesouro no céu e você ser salvo. Decida agora. O que foi que ele fez? Baixou a cabeça e disse, quero não esse caminho não. Foi-se embora com a sua riqueza. Foi para onde? Para o inferno. Então, a decisão é do homem. Deus já determinou tudo, meu irmão. Deus não faz nada não por você não. O que Deus tinha que fazer por você, Deus já fez. Abriu o caminho, mostrou como é que tem que se fazer. Agora é você que decide. Por isso que eu digo sempre, todos aqueles que estiveram no lago de fogo, no inferno, é porque eles decidiram ir, foi decisão própria dele. Não foi Satanás que obrigou e nem foi Deus que obrigou. Ele decidiu ir. A decisão é sua, a responsabilidade é sua e as consequências são suas. É você que está se mandando para o inferno. Agora tem pastores aí com 1 milhão lá no banco, certo? Pastor aí, está pregando aí na televisão, grandes pregações, coisa tão bonita, tão linda na pregação do Evangelho, com 1 milhão no banco, dizendo ser seguidores de Jesus Cristo. E Jesus Cristo simplesmente ensinou e eles não obedecem. Distribui com os pobres e terás um tesouro no céu. E aí eles fazem não. Mas veja a pregação deles como é. Coisa linda. Coisa de arrepiada. Você chega a ficar arrepiado com a pregação deles. Só que naquele dia do julgamento, muitos desses dirão a Jesus Cristo, nós não pregamos no teu nome. Nós não fizemos muitas maravilhas no teu nome. Nós não fizemos isso e aquilo no teu nome. Jesus Cristo dirá a eles, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmão, Jesus não conhece uma pessoa grande pregador do púlpito, não. Nem pense que Jesus conhece, não. Grande pregador do púlpito, que envolve multidões, que prega e, como a gente diz, o fogo cai, que as pessoas ficam impressionadas com a inteligência dele dentro da Bíblia. Deus não conhece essas pessoas, não. Mas irmão Jorge não conhece, não. Quem é que Deus conhece? Deus conhece aqueles que fazem aquilo que ele ensinou. O foco e o objetivo de Deus conhecer uma pessoa é esse. É quando a pessoa faz aquilo que Jesus Cristo ensinou. Não é quando a pessoa mostra para a multidão o que é, não. É quando ela faz o que Jesus Cristo ensinou. Se esses grandes pregadores, pastores de renome, que têm muito dinheiro, viu? Presidentes de denominações evangélicas, que estão com muito dinheiro. Se eles fizessem aquilo que Jesus Cristo mandou eles fazer, eles tinham distribuído, irmão. Eles tinham feito como o apóstolo Paulo, tendo o que comer e com o que vestir, uma vida simples e sincera, mas que ajudasse o seu próximo. Sair por aí, irmão Jorge, procurando, isso é o amor. Procurando saber quem está precisando. Isso é o evangelho que Tiago disse. A religião para com Deus é essa. Ajudar as viúvas, ajudar os necessitados, ajudar os próximos. Esta é a religião verdadeira para com Deus. Religião fora disso é religião que vai para o inferno. O evangelho, irmãos, é a religião. A fé em Jesus Cristo é a religião. Você precisa ter ela primeiro para depois seguir uma denominação evangélica. Se você seguir uma denominação evangélica sem ter essa religião, que é o evangelho, que é o ensino de Jesus Cristo, você está perdido. Siga primeiro o que Jesus Cristo ensinou para depois seguir o seu líder, para saber se ele está de acordo com o que Jesus Cristo ensinou. Mas eles vão querer a sardinha deles, né? Como diz, a Bíblia chama de obreiros fraudulentos. Não seguiram o que Jesus Cristo ensinou. Não seguiram o que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos mandaram repartir os bens entre os irmãos. Os apóstolos mandaram fazer ofertas. Paulo disse, Deus só se agrada daqueles que dá com alegria. Deus só se agrada de pessoas que contribuem para a denominação evangélica, para a sua religião. Eles contribuem de acordo com aquilo que eles estabeleceram no coração deles. Foi, Paulo disse isso. Deus só se agrada de pessoas que, quando vai ofertar para a denominação evangélica dela, para a religião dela, eles vão levar para dar a eles aquilo que ele estabeleceu no coração. Porque o exame de Deus agora é no coração. Não é na quantidade, não é os 10% do dízimo que eles mandaram dar, que Deus vai estar vendo, não. Isso é mentira deles. Dizendo para você dar 10% de dízimo que está na lei de Moisés, parou a lei. A lei está dentro do evangelho. O que os apóstolos ensinaram foi repartir entre os seus irmãos. Não foi dar dinheiro a eles, não. Por isso que eles estão no luxo. Quem está no luxo não quer perder, não, irmão. Quem está com seu carrão do ano, recebendo todo mês não sei quanto de salário, sem fazer nada, vivendo às custas dos irmãos das denominações,
Quem está nisso não vai querer perder, não. E vai usar de todos os meios inescrupulosos dentro do Evangelho para dizer que é assim e manter o seu meio de vida. Mas o apóstolo Paulo diz que eles vão de mal a pior. E que logo será mostrado o seu desvario, disse Paulo. Então cada um vai ter as suas consequências. Eu não quero mudar nada, só estou dizendo aquilo que o Evangelho diz. Cada um vai pagar por si mesmo. Pessoas que não estão fazendo como os apóstolos ensinaram, como Jesus Cristo ensinou, vai dar conta, vai ter consequência. E pior, quem é líder vai pagar muito mais do que aqueles liderados que não leram o Evangelho nem procuraram saber como é. Jesus Cristo disse que o líder que ensinar errado a um dos pequeninos deles, melhor lhe fora que amarrasse uma corda no pescoço e a outra ponta da corda numa pedra e se atirasse no fundo do mar. Jesus Cristo não permite um ensino enganoso que faça com que os outros errem, irmãos. Jesus Cristo não permite que não se ensine a verdade do que ele ensinou, que fique com esses arrudeios para se beneficiar dos irmãos. Vai pagar muito caro. Então o apóstolo Paulo fez essa comparação. Agora, irmãos, por outro lado, o profeta clama muito forte contra a nação de Israel. Porque Israel quis obedecer da maneira dele. As pessoas querem obedecer da maneira dele. Mas tem que ser da maneira do Evangelho, de como Jesus Cristo ensinou. Por isso, diz o apóstolo Paulo que o desejo do coração dele, a petição dele a Deus, é somente pela salvação de Israel. Porque eu, apóstolo Paulo, sou testemunho, irmãos, que eles, os judeus, querem fazer as coisas que agradem a Deus, como os seguidores de muitas religiões do planeta tentam fazer o mesmo. O problema de todos é que, no entendimento deles, a maneira deles está errada de fazer as coisas para Deus. Você não tem que fazer da sua maneira, não. Você não estabelece maneiras, não. Você tem que fazer da maneira que Jesus Cristo ensinou. Então, quando eles estabeleceram a maneira deles, indo pela lei de Moisés, eles não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Porque não conseguiram enxergar ainda que a justiça de Deus é Jesus Cristo e somente e mais ninguém. Que não há outra maneira de se chegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo. E não a intenção boa de cada um. O inferno está cheio de boas intenções, de boas coisas. Não é a maneira como você, não é a maneira da sua intenção. Eu fiz isso errado, mas minha intenção era boa. Vai para o inferno. Não adianta. Você tem que ajeitar as suas ações de acordo com as suas intenções. A sua intenção deve ser, primeiro, ler e saber o ensino de Jesus Cristo. Aí sim você bota para praticar o ensino de Jesus Cristo. Essa é a intenção boa. Mas ter uma intenção boa fazendo da sua maneira e não da maneira que Jesus Cristo ensinou, dando esmola da sua maneira e não da maneira que Jesus Cristo ensinou, você está perdido. Então, Israel rejeitaram Jesus Cristo estabelecendo sua própria justiça. Ou seja, disseram que o Messias... Não é esse não. O Messias ainda vem. Mesmo Jesus Cristo provando com muitas provas de que ele era o Messias. Então, até hoje, o povo de Israel espera o Messias, o Salvador. Eles não quiseram Jesus Cristo porque Jesus Cristo veio para libertá-los do pecado. Esse foi o ponto. Quando Jesus Cristo veio para libertá-los dos pecados, do mal que estava dentro deles, mas eles queriam que Jesus Cristo libertasse eles do Império Romano, do poder de Roma. Quando eles perceberam que não era não seriam libertos do Império Romano, que Jesus queria libertar dos pecados, aí eles mudaram. Não, então assim a gente não quer não. A maneira que Jesus Cristo veio para libertá-los era apagar os seus pecados, dariam a eles o direito da salvação eterna. Eles recusaram a salvação eterna em troca de querer a salvação do Império Romano. Jesus Cristo libertasse eles do Império Romano. Moisés mostra bem claro e em bom som como funciona a lei de Moisés, que eles não conseguiram obedecer. A lei de Moisés diz assim: o homem que obedecer tudo que está escrito na lei de Deus viverá por isso. Ou seja, tem que obedecer tudo mesmo, sem falhar em nada, senão está perdido e condenado. Se você for obedecer um mandamento da lei e falhar no outro, você está condenado. Se você fizer 99% e não fizer 1%, você está condenado. Porque lei é ordem, é isso, tem que obedecer tudo. Isso é muito diferente da salvação que é pelo Evangelho, ou por Jesus Cristo, que é a justiça que é pela fé. Essa salvação de Jesus Cristo já diz o contrário, já diz o seguinte:
Nunca diga no teu coração quem subirá ao céu para trazer Jesus Cristo e nos salvar, ou quem descerá até o abismo para ressuscitar Jesus Cristo e poder nos salvar. Não, irmãos. Não é isso que a salvação de Jesus Cristo diz, mas a justiça pela fé, que aceitar Jesus Cristo como Salvador, diz assim: agora está feito. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração para cumpri-la. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É o seguinte então. Se com a tua boca tu disseres que Jesus Cristo é o Salvador da tua vida e que Ele te livrará da condenação do inferno, na mesma hora, no teu coração, você acreditar de verdade que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos para te salvar, então você automaticamente cumpre a ordem de Deus e cumpre ao mesmo tempo a toda a lei de Moisés. E tudo quanto você praticou até aquele dia, Deus apagará, será apagado, destruído. Todos os pecados, todas as coisas ruins serão apagadas e destruídas por causa da morte de Jesus Cristo e do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E finalmente você está salvo da condenação. Porque está escrito também na lei. Em primeiro lugar, é com o coração que se crê e se acredita em alguma coisa para a sua própria justiça. E com a boca, ou com as palavras da pessoa que acreditou no coração em Jesus Cristo, ela confessa ou confirma o que creu no coração e fala que aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua vida, para que a partir dessas palavras que ela falou, Deus conceda a salvação dela pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Porque no fim de tudo isso, irmãos, está escrito na Bíblia que todo aquele que acredita ou crê em Jesus Cristo não fique com dúvidas nunca, mas tenha certeza total da sua salvação. É exatamente porque foi Jesus Cristo quem deu ou fez tudo isso, e não a pessoa que está salva. Esse é o trunfo. E o que Deus e Jesus Cristo faz é bem feito e perfeito, e isso é fé, a salvação de Deus através de Jesus Cristo. Por isso temos tanta certeza de ser salvo, porque foi Ele, Jesus Cristo, que fez, e não nós. Nós só fizemos receber. A nossa garantia, a nossa certeza de salvação é essa. Se fosse a gente que tentasse fazer essa salvação, aí está tudo condenado. Já que Deus nos ensina, irmãos, que somente com o coração se crê para a justiça, para ser salvo, e com a própria boca se faz confissão, ou fala que Jesus é o Salvador da sua vida, para que tenha direito à salvação, então todo aquele que fizer essas duas coisas, ou seja, crer no coração, segundo, confessar com a boca que Jesus Cristo é o Salvador, ele não terá dúvida nenhuma de sua salvação. Dessa maneira, não há diferença nenhuma entre judeu e o resto da humanidade. Entre o povo de Israel e o resto da humanidade. Porque um mesmo Deus é o Senhor de todos. Esse mesmo Deus ouve a todos os que o chamam. Como está escrito na Bíblia também que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas me diga uma coisa, irmão. Como as pessoas ao redor do mundo clamarão a quem ainda eles não ouviram falar? E como eles crerão numa pessoa, que é Jesus Cristo, se ninguém ainda falou de Jesus Cristo para ele? E como ouvirão falar dessa pessoa que é Jesus Cristo, se não tem quem vá lá onde eles estão e fale de Jesus Cristo? Mas também, como alguém irá lá se não for enviado? Como está escrito na Bíblia, irmãos, quão formosos os pés e bonitas as obras e atitudes das pessoas que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem as notícias boas de salvação através de Jesus Cristo, e não fico falando de fantasia, história de trancoso, conto da carochinha, e muito menos falando da vida dos outros, mas elas só falam da salvação do Evangelho em Jesus Cristo. Quão formosos são os pés dessas pessoas! Mas nem todos os irmãos que nos escutam pregar têm obedecido ao Evangelho do nosso Senhor. Porque o próprio profeta Isaías, no seu livro, ele diz assim: Senhor, quem creu na nossa pregação? Né? E quem realmente acredita que só Tu és o Deus Todo-Poderoso? Desta maneira fica confirmado que alguém só recebe a salvação quando escuta a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu, apóstolo Paulo, digo: porventura Israel não ouviu? Não é outra coisa não, irmão, só é o Evangelho. Essa salvação só é dada à pessoa quando ela escuta o Evangelho de Jesus Cristo. Não é a minha história. Não é a história, por exemplo, das Assembleias de Deus. Não é a história da religião. Não é a história da denominação. Não é a história de fulano de tal. Não é a história da cidade. Não é a história da sociedade. Não é a história humana, não. Só quando escuta o Evangelho, essa fé só pode ser dada quando escuta Jesus Cristo. Porventura Israel não ouviu? Sim, com certeza.
Porque também está escrito na Bíblia que por toda a terra saiu a voz dos pregadores e as suas palavras por todas as partes do mundo. Então, irmãos, será que Israel, a nação, não soube disso? É claro que sim. Mas devemos nos lembrar que Moisés foi ousado para escrever o seguinte a respeito do povo de Israel. Deus diz para o povo assim: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são meu povo, com gente insensata provocarei a raiva desse povo, Israel. Bom, Israel, a nação, irmãos, ficou irada contra a igreja do Senhor e com muitos ciúmes da igreja do Senhor porque aceitamos Jesus Cristo como Messias e eles não. Israel, que sempre procurou a Deus, não acharam ele nunca, porque não obedeceram à lei de Moisés quando ela dizia para aceitar o Messias e Salvador, que é Jesus Cristo. E Deus foi mostrado a nós, irmãos, a igreja, por Jesus Cristo, que nos falou tudo sobre Deus. Israel, apesar de procurar Deus, nunca ouviu, porque nunca quiseram enxergar Jesus Cristo. Então eles não cumpriram a lei de Moisés. Jesus Cristo é o verdadeiro Messias, o Deus de Israel. E encerrando, irmãos, no mesmo livro, o profeta Isaías diz que, falando da nação de Israel, é o seguinte: todos os dias estendi minhas mãos e ajudei e socorri um povo rebelde e contradizente que nunca quis me obedecer. Com tudo isso que estudamos até agora, irmãos, descobrimos que a lei de Moisés acabou. Mas acabou da forma e do jeito que Moisés deu para nós cumprir. Ou seja, não foi a lei de Moisés que acabou, mas a maneira, o jeito, a forma de cumprir a lei de Moisés. Ou seja, a forma mudou. E mudou de ruim para nós, para melhor agora com Jesus Cristo. Ele nos mostrou uma maneira melhor de cumprir a lei de Moisés. Agora é seguindo o evangelho de Jesus Cristo, se tornando a igreja do Senhor, que você cumpre a lei de Moisés. O povo de Israel, como nação preferida de Deus, parou. Por um momento, agora é a salvação da igreja do Senhor, composta de pessoas de todas as nações do planeta, o povo preferido de Deus. E isso durará até o tempo da graça terminar, ou seja, até o dia do arrebatamento da igreja. Depois que a igreja for arrebatada e levada para os céus, os olhos de Deus voltarão de novo para a nação de Israel e cumprirá tudo aquilo que uma nação de Deus tem que cumprir. O Velho Testamento terminou, porque o homem é tão pecador que não consegue ser salvo através do Velho Testamento. Agora é o Novo Testamento, o Evangelho da Graça, quando finalmente o homem consegue ser salvo através de Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. O Velho Testamento não conseguiu fazer isso. Pensando nisso, eu pergunto a vocês, irmãos da cidade de Roma, disse Paulo: será que Deus rejeitou o povo de Israel, a nação de Israel? De modo nenhum, irmãos, porque o apóstolo Paulo sou israelita também, da descendência original de Abraão, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Eu fui um dia um fariseu, religioso da minha nação. Por isso eu digo, como Deus iria rejeitar o seu povo que antes conheceu, irmãos, se fez grandes promessas a eles? Mas vocês se lembram o que a Bíblia diz naquela história de Elias, o profeta, lutando contra os profetas do Deus Baal, falso Baal? Quase toda a nação de Israel tinha abandonado o Deus verdadeiro e adorava agora uma imagem de escultura feita pelo próprio homem chamada de Baal. E aquilo também que eles diziam que era a esposa de Baal, Estate ou Astarote, era outra imagem de escultura. Então Elias, revoltado contra a nação de Israel por ter abandonado a Deus, fala assim para Deus na sua oração: Senhor, o povo de Israel matou todos os teus profetas e destruíram os teus altares de adoração que eram para ti. E ainda tentam matar a mim, eu, o último dos teus profetas. Mas que diz a resposta de Deus para Elias? Não, Elias, as coisas não são assim como você está dizendo. Você não é o único, não. Eu reservei para mim e guardei 7.000 homens israelitas que não me abandonaram e não adoraram a Baal, nem beijaram a estátua de Baal. Por isso temos que nos basear nessa resposta de Deus e afirmar que também, neste período agora da Igreja da Graça, dessa forma, nos dias de hoje também, uns poucos do povo de Israel, do povo judeu, que aceitaram a promessa, que aceitaram Jesus Cristo, estes serão salvos. Por isso o povo de Israel não será rejeitado para sempre, mas só por um pouco de tempo. Porque esses poucos da nação de Israel que aceitaram Jesus Cristo como Messias representam a nação de Israel no Novo Testamento, dentro da igreja, de acordo com a eleição da graça, ou seja, o favor imerecido de Deus. Então, se a chamada desse restante de Israel é pelo favor de Deus, já não é pelas obras, nem pela lei de Moisés, porque se fosse pela lei de Moisés, o favor de Deus não seria um favor, seria pela obediência e ordem de Deus. Se, porém, a salvação fosse pelas obras, então não seria o favor de Deus, mas as obras do homem que o salvaria. Ele poderia chegar lá diante de Deus e dizer: fui eu que fiz por onde chegar aqui. Certo? O homem se gabaria da salvação.
Por isso que Deus acabou com isso e deu a salvação grátis através da salvação em Jesus Cristo. Então só se consegue a salvação não é com dinheiro, não é fazendo boas obras. Só se consegue a salvação aceitando Jesus Cristo como Salvador da sua vida. E ninguém poderá dizer diante de Deus, fui eu que fiz assim. Eu fiz por onde está aqui. Ninguém pode dizer. Todos chegam lá e vão dizer, eu te agradeço, Senhor, por ter me dado isso de graça. Eu sei que não fui eu, foi Jesus Cristo que fez tudo isso. Tudo é Jesus Cristo, irmão. O povo de Israel, disse Paulo, não vai poder dizer a Deus, por que Deus fez isso? Mudou a maneira de ser salvo. Por quê? Porque o que a nação de Israel tentou conseguir foi a salvação tentando obedecer à lei de Moisés. E é claro que não conseguiram e nunca conseguirão. Mas os eleitos da nação de Israel, aqueles poucos que a gente falou, os que aceitaram Jesus Cristo, conseguiram cumprir a lei de Moisés pelo evangelho que aceitaram. Porque aceitaram o Messias, Jesus Cristo, por isso receberam o favor de Deus. Porque Jesus Cristo obedeceu à lei de Moisés no lugar deles. Eles conseguiram a salvação. E a grande maioria da nação de Israel, que não aceitou Jesus Cristo, endureceu seus corações e se recusaram a ter Jesus Cristo. E isso, irmãos, está escrito na própria Bíblia. Deus dizendo assim, como a maioria do povo de Israel era rebelde contra mim, eu deixei que tivessem muito sono espiritual. Os olhos deles não enxergaram o Messias, os ouvidos tão surdos para não escutarem o Messias Jesus Cristo. Já o salmista Davi, Deus usa ele e diz sobre a nação de Israel, esse povo é tão rebelde, insiste em fazer as coisas erradas, que as coisas que eles fazem se tornem laço contra eles e em suas próprias armadilhas também serão condenados e caiam, e que a insistência deles de conseguir a salvação por suas próprias obras seja um erro tão grande que lhes dê a condenação como recompensa, endureçam a vista espiritual deles de tal forma que não enxerguem nada espiritualmente falando e recusem o Messias, a única luz, e então caiam de tal forma que não consigam se levantar. Digo a vocês, irmãos da cidade de Roma, eu, apóstolo Paulo, que será que os judeus, a nação de Israel, tropeçou uma vez só para que caísse logo, fosse fulminado? De modo nenhum, irmãos. Porque a nação de Israel tiveram a chance para se converter com muitas e legítimas provas dadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo de que ele era o Messias verdadeiro, de Deus enviado, de Deus a todo Israel. Então, a queda de nação de Israel foi legítima. Foi gradual, demorou para poder ter a queda definitiva. Tiveram tempo para mudar. Foi legítima a queda de Israel, a tirada. E com isso a salvação saiu da exclusividade deles e passou agora para o restante da humanidade através da igreja de Jesus Cristo. Irmãos, imaginem só, se a queda de Israel, ou o povo judeu, quando recusaram Jesus Cristo, foi a riqueza e a sorte de todo o resto da humanidade, que no lugar deles aceitaram Jesus Cristo como Salvador, ou ainda mais, se a destituição ou diminuição da nação de Israel, os judeus como o povo preferido de Deus, deu a riqueza e a aproximação mais forte ao resto da humanidade com Deus, será que vocês podem calcular como será a glória no retorno desta mesma nação de Israel para Deus novamente? Fato esse que ocorrerá na segunda etapa da segunda vinda de Jesus Cristo a este mundo para salvá-los do poder do anticristo logo no final da grande tribulação. Todos eles, a nação inteira de Israel, se converterá a Deus e a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo virá num cavalo branco como eles queriam, terá os cravos nas suas mãos, mostrará os cravos a eles, eles vão ver que é aquele Jesus Cristo que há 2019 anos atrás morreu na cruz do Calvário. Há mais ou menos 2000 anos atrás morreu na cruz do Calvário e foi crucificado por eles. Eles vão ver, vão se lamentar, vão chorar e vão aceitar Jesus Cristo finalmente. Será a maior glória que esta nação de Israel já experimentou em todo o tempo de sua existência na face desta terra. Por esta causa, como vocês, irmãos, que são que são judeus e não fazem parte da nação de Israel, eu prometo que, enquanto eu, Paulo, for apóstolo de vocês, apóstolo dos gentios, apóstolo de todos aqueles que não fazem parte da nação de Israel, defenderei com muita honra esse meu apostolado, sem fazer discriminação nenhuma. Todos estão de igual modo diante de Deus através de Jesus Cristo. Tudo isso para ver se de alguma maneira consigo colocar ciúme nos judeus da minha nação, na minha carne, para ver se assim
me escutam e se convertam a Jesus Cristo e sejam salvos, porque se a rejeição de Deus à nação de Israel, quando eles recusaram e mataram Jesus Cristo, foi ao mesmo tempo a reconciliação ou volta de todos os homens pecadores que se arrependeram para Deus, muito maior será o retorno da nação de Israel para Deus, aquele dia da segunda etapa da segunda vinda de Jesus Cristo a este mundo. Ou seja, vai ser com muito poder e a vida dentre os mortos. E se a primeira nação de Israel era considerada santa, a segunda nação, que agora é a igreja do Senhor, é muito mais santa ainda, porque teve os pecados realmente perdoados e destruídos. E se a árvore, que é Jesus Cristo e a raiz, é santa, os ramos dessa árvore, que é a nação de Israel, também é santa. Mas se os galhos ou ramos da árvore, que são a nação de Israel, foram quebrados e tirados, e os ramos ou galhos, que são a igreja do Senhor, foi colocada no lugar desses galhos, que era a nação de Israel, então a igreja é que está ligada e assim participa da árvore e da raiz, que é Jesus Cristo. Então, um aviso da minha parte, irmãos, a vocês que são igreja: não se sintam o tal, não fiquem arrogantes contra os galhos da árvore, não, porque não é tu que sustenta a árvore e a raiz, que é Jesus Cristo, mas sim a árvore e a raiz, que é Jesus Cristo, é que te sustenta. Você, igreja, pode até dizer: mas os galhos ou ramos, que são a nação de Israel, foram quebrados, e nós, a igreja, fomos colocados no lugar deles. Tudo bem, igreja, pela incredulidade e dureza da nação de Israel, os judeus, eles foram quebrados e tirados. E você, igreja, estão de pé por causa disso, no lugar deles, pela fé em Jesus Cristo. Então, não fiquem santos demais, arrogantes, autoritários, não, mas temam e respeitem a Deus, porque se Deus, irmãos, não poupou os ramos e galhos originais, que era a nação de Israel, os judeus, que pecaram contra ele, foram cortados e tirados da árvore, que é Jesus Cristo, imaginas tu, se você acha que se tu se comportar arrogante e metido a besta, ele vai te poupar? Irmãos, pelo amor de Deus, abram os olhos, considerem a bondade de Deus, mas também considerem a severidade de Deus naquilo que é certo com relação à nação de Israel que caiu. Com a nação de Israel ele foi severo, e com vocês, igreja, ele foi bondoso, mas isso continuará se vocês permanecerem na bondade de Deus. Mas se fizerem outra coisa, então também serão cortados e condenados. E também a nação de Israel, que foi cortada por causa da incredulidade em Jesus Cristo, se por acaso voltarem atrás e aceitarem Jesus Cristo como Messias, então outra vez serão colocados em Jesus Cristo, porque poderoso é Deus, irmãos, para outra vez colocar Israel de volta em Jesus Cristo. Porque se tu, igreja, antes de aceitar Jesus Cristo, foste cortado do natural zambuzeiro, você estava em uma árvore má, que cresce em pedras, no mundo, fazendo o que queria, e não dava fruto nenhum para Deus, só fazia o que não presta antes. E agora que aceitou Jesus Cristo, você foi colocado na árvore. Isso contra a própria natureza, né? Porque o verdadeiro legítimo era Israel. Então nós entramos no lugar. Isso era contra a natureza. Você foi colocado numa árvore oliveira belíssima, que é Jesus Cristo. Quanto mais a nação de Israel, que são natural dessa mesma oliveira que é Jesus Cristo, mas que foi cortado. Com certeza eles retornarão para a oliveira rapidamente, porque eu, Paulo, não quero, irmãos, que ignoreis um segredo forte, para que vocês não pensem que, como igreja, são os melhores, não. O segredo é que um coração duro para recusar Jesus Cristo como Messias e Salvador foi permitido por Deus à nação de Israel, somente para que o resto da humanidade tivesse direito à salvação. E aqueles que aceitarem Jesus Cristo entrarão no lugar dos israelitas que recusaram Jesus Cristo, até que se complete todos os homens que pretendem aceitar e reconhecer Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Quando completar o número dessas pessoas que vão aceitar Jesus Cristo, então virá o fim. Ou seja, como diz alguns, é caixão e vela preta a partir daí. Acabou-se o tempo da graça. Findou. Depois da grande tribulação, na segunda e última etapa da segunda vinda de Jesus Cristo a este mundo, os pés de Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras, lá na banda de Jerusalém.
e Jesus Cristo salvará toda a nação de Israel dos ataques fulminantes do anticristo. Nesse momento, toda a nação de Israel se converterá a Deus e aceitará Jesus Cristo finalmente como Messias enviado de Deus. Como está escrito na Bíblia, Deus dizendo: dos céus virá o libertador, que é Jesus Cristo, e desviará de Israel todas as suas impiedades e pecados. E esta será a aliança que Jesus Cristo fará com a nação de Israel. Jesus Cristo tirará todos os seus pecados. Por isso, irmãos, se olharmos do ponto de vista do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a nação de Israel é inimiga por causa da igreja do Senhor. Mas se olharmos do ponto de vista da chamada e da eleição de Deus, toda a nação de Israel é amada pelos nossos pais, pela igreja do Senhor, porque os dons e a chamada de Deus são sem arrependimento nenhum. Sabe por quê, irmãos? A nação de Israel, o povo judeu, é nosso inimigo? Quando se fala do Evangelho e ao mesmo tempo são nossos irmãos amados, quando se fala de eleição e chamada de Deus, é porque, assim como vocês, igreja do Senhor, antigamente fostes rebeldes e desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia de Deus só por causa da desobediência deles, da mesma forma, a nação de Israel, por não aceitar Jesus Cristo como Salvador, foram desobedientes agora em não aceitar Jesus Cristo. E isso para que também, no final, depois que nós, igreja, tivermos terminados e sido arrebatados, eles recebam a misericórdia de volta quando aceitarem Jesus Cristo lá em Jerusalém. Pela misericórdia que foi dada a nós também, que somos a igreja do Senhor. Porque, meus irmãos, Deus colocou tudo debaixo da desobediência, para assim usar de misericórdia para com todos, sem exceção. Isso é extraordinário, irmão, disse Paulo. E o que eu, Paulo, posso dizer, só posso louvar a Deus dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como de toda a ciência. Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor e quem tem condições de dar conselhos a Deus, ou até mesmo quem deu alguma coisa a Deus para depois receber de volta? Porque de Deus e para Deus são todas as coisas que existem. Glórias, pois, a Deus eternamente. Amém? Esse estudo, irmãos, que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 1 até o 36, que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém? Que Deus nos abençoe.